1 Coríntios 6,18. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Fala aos nossos corações a tua vontade. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição, né? Fujam da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém? Pois vamos glorificar a palavra de Deus, né? Que é Jesus de Nazaré. Então ele manda fugir ou fujam da prostituição, né? Qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo. Então fugir do que é prostituição, aqui ele está dizendo, também de tudo que é pecado, lógico, né? Não só da prostituição especificamente, que também a prostituição ela está ligada tanto ao corpo como à alma, né? O espírito. A pessoa se prostitui, né? A Bíblia fala isso, tanto no corpo como na alma, na mente dela, né? Agora que o apóstolo Paulo está falando aí, fugir da prostituição, porque o corpo, né, é templo do Espírito Santo. E a pessoa comete o pecado fora do corpo, né, em uma ação externa, mas quando a pessoa se prostitui, ela está prostituindo o próprio corpo dela, né? Quando se veste indecentemente, né? O pecado está nela mesma ali no corpo. Ela não está agindo de uma forma nos outros, né? Ela está começando por ela mesma a pecar. Então a pessoa tem que se vestir corretamente. Que a gente vê por aí o povo tudo nu, né? A gente não pode olhar, ficar olhando, vai pecar. Como outras coisas também. Se você ficar olhando e desejando e pensando se tivesse aquilo, você também vai pecar. E a gente olha, vê uma coisa e deseja. Ah, se eu tivesse, começa a crescer aquele desejo. Então já é pecado, está pecando. E a pessoa não consegue mais parar de pensar, porque vai crescendo, né? Deseja comprar, seja que for, um carro, uma casa, uma roupa, né? Tem gente que é assim, fica pensando e desejando, ah, se eu tivesse. Então não pode estar crescendo esse desejo, porque se for bom, lícito, Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai dar. Senão não precisa a pessoa estar se aperreando. E também não pode estar olhando para mulheres ou homens nus, seminus, e nem imagens, né? Ou filmagens, ou coisa de demônio, né? De ver ficar olhando demônio, imagem de demônio, e por aí vai. Todas essas imagens fortes, né? Caso a pessoa, né? Uma pessoa morta, assassinada, ou uma pessoa morrendo ali, também é muito feio, né? A pessoa morrendo ali ressecado, né? Ou doente. Então tem coisas que a pessoa não está preparada para ver, lógico. Não está. Mas que Deus, né, prepara cada um e leva aonde Ele deseja cada um para evangelizar, seja para fazer o que for.
Então a gente tem que tomar cuidado com o que está vendo, com o que está ouvindo, para não se iludir, ficar dizendo, se eu tivesse isso aqui, ou não sei o que, ou a pessoa vê e fica ali na mente dela, né? Fica ali, entra que é um mal ali, né? Você vê ali uma pessoa morta ali, o espírito da morte está ali, ó. Se tá ali com a pessoa, entra no outro ali que tiver ali perto. Como assistir televisão, filmes, jogo, videogame, essas coisas. Os demônios que estão ali consagrados entra diretamente nos olhos da pessoa, entra dentro da mente dela e não interessa se ela deseja ou não deseja, não. Ele entra. Tá ali, ele vai e entra. Fica cercando, se a pessoa olhar muito e começar a desejar, aí que entra muito demônio mesmo. Então, ele manda fugir de tudo isso aí. E diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então tem que fugir, né? Tá aqui, sabe que aquilo ali é mal, tem que fugir. Se a pessoa não fugir, aí é complicado, né? Vai aborrecer o Senhor. Fugir do que é mal, porque vai fazer mal à mente dela, a vida espiritual e logicamente o corpo. Ele diz que o corpo não é da pessoa, é do Espírito Santo, né? Ele diz que vós não sois, né? Não sois de vós, né? Não sois de vós mesmos. Ou não sabeis, né, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou seja, ele mora, né, é uma casa para ele, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, né, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado, né? Então a pessoa não é mais dela mesmo. Se é assim, é para ser, né? É assim pelo menos que é para ser. Ele está dizendo que a pessoa foi comprado. Um escravo não é comprado, não é isso? A pessoa compra um servo, compra um escravo, na época, né? Compra, então a pessoa não tem dono. O dono da pessoa, ela não é o dono dela, é dono do Senhor que a comprou. Então ela não tem querer, não tem vontade, né? Abraão comprou Eleazar, né? E Eleazar, muito grato, e serviu a Abraão até a morte. E fez tudo o que o Abraão mandou, né? E fez com amor e com carinho, sendo grato, porque ele era escravo e o outro estava maltratando ele, né? E Abraão comprou ele. O outro era mau, né? O outro senhor dele era mau. E Abraão era justo, comprou ele, cuidou bem dele e ele retribuiu com gratidão, servindo a Abraão. Então ele não era dono dele mesmo mais, Abraão era dono dele. E ele disse que nós fomos comprados com sangue. Então Jesus comprou a vida das garras do maligno, a vida pertence a ele. Então a pessoa tem que fazer a vontade dele, o querer dele, não a sua vontade, nem o querer, nem a vontade dos outros. Está entendendo? Então uma pessoa é escravo, é servo naquela época, né? Ele dá o exemplo porque foi a época que ele veio, né? Lógico. Então ele diz, a pessoa é escrava ali, foi comprado, então vai fazer já o que seu senhor não faz mais, aquilo que fazia antes que o seu senhor mandava. Pessoal, o que é que o senhor quer que eu faça trabalho aqui, como é? Vai fazer de acordo com a vontade do seu novo senhor.
O servo não vai chegar, não vai ficar mandando o senhor dele fazer as coisas, lógico. Daí ele leva uma pisa e vai ser preso e morto, né? Com a família e tudo. Pelo contrário, ele serve aquela pessoa que comprou ele com amor, com gratidão, e aquela pessoa que comprou o abençoa em tudo. Ele, a família dele, é assim para com Deus. Então a pessoa tem que estar na mente que ela, o corpo dela, a alma, o espírito, não é, aliás, nunca foi dela mesmo, né? Foi dela porque ela tem livre-arbítrio, lógico, mas pertence a Deus de uma maneira geral. E quando a pessoa entrega os seus caminhos a Jesus, faz um pacto, uma aliança, aí sim passa a ser, por livre e espontânea vontade da pessoa, o corpo, a alma e o espírito dela passa a ser de Jesus. Aí o Espírito Santo vai morar, né? Ele é dono de tudo, a Bíblia diz, mas como ele deu livre-arbítrio à pessoa, ele manda a pessoa escolher, mas ele já é dono de tudo. Aí se a pessoa escolhe fazer uma aliança com ele, então aquela pessoa não tem mais a vontade, ela vai ter que fazer a vontade de Deus. Então o corpo dela pertence a Deus, e Deus manda ela cuidar bem do corpo dela, fugir da prostituição para não cair, fugir de todo o pecado, lógico, principalmente a prostituição, porque a pessoa peca dentro dela, né? Peca no corpo dela, e só que você vê as pessoas prostituindo por aí, andando nuas, usando o seu corpo usando mal o seu corpo, né? Aliás, usando mal o seu corpo, na verdade, e também se prostituindo, indo após outros deuses, né? Também são dois tipos de prostituição, a do corpo e a da alma. Se prostituindo, indo após outros deuses, que também é a mesma coisa. Tem gente que não se prostitui no seu corpo, cuida bem do seu corpo, não anda se prostituindo por aí, ou se veste bem. Também não podemos estar falando coisas imorais, né? Porque aí o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E tem pessoas que o cuidam bem, mas não, né? Estão se prostituindo espiritualmente, desejando o que não é para desejar, o prostituição do corpo, ou traindo a Jesus, né? Prostituição espiritual, deixando de fazer a vontade de Deus, lógico, e fazendo a vontade da pessoa, de Satanás. Então ela está se prostituindo também. Isso é o que tem, né? Por aí. Então aliás, multidões não cuidam do corpo nem dos olhos, vê o que não é para ver, fica desejando. Outros cuidam, mas não estão cuidando dos olhos, não estão cuidando da sua vontade, porque se não fizerem a vontade de Jesus, vão estar em pecado, vão para o inferno também. Não é porque está se vestindo corretamente que vai para o céu. É uma das coisas que Deus exige. Você está fazendo uma das coisas, Ele exige todas. Fique bem claro. Tem que devolver a oferta e o dízimo, tem que ofertar também. São mandamentos. Tem que ser tudo. Então tem gente que não está vivendo todo o evangelho, então está traindo a Jesus, não está fazendo a vontade do seu Senhor, que é a vontade dele, que a gente viva todo o evangelho com amor e gratidão. Essa é a vontade dele. Ou no mínimo que ele mandar fazer, a pessoa fazer também, né? Tem coisa no evangelho, está aí, tem que ler e saber, vai descobrindo, vai para a igreja e vai fazendo. E coisas também claras que ele manda fazer. Então quando a pessoa não faz, ou ela está se prostituindo, ou quando é idólatra, seja o que for, ela mesma, o filho, família,
cantor, mundo, igreja. Sabe que tem gente idolatrando igreja, parte de igreja, pregador. Também ela está se prostituindo. Presta atenção para não estar perguntando depois. Também ela está se prostituindo, ou seja, está traindo a Deus, né? Ela tem uma aliança com Deus, com Jesus. Está traindo porque ela está em idolatria, né? Ela está desejando o que é para desejar, não está fugindo da prostituição dos olhos, do corpo, nem da alma, nem do espírito. Jesus manda ela se afastar e ela não se afasta, amém? Tem esse tipo de prostituição que Deus falou, né? O povo de Israel, eles se prostituindo, indo após outros deuses, né? E a gente vê muito isso, principalmente em feriado, né? Todo feriado ali, né? Mundano, lógico, tem a Páscoa não, está comemorando a festa que Deus mandou comemorar, lógico, a Páscoa, mas não do jeito que comemora, né? Do jeito que a Bíblia fala. Deus, ele manda fazer um bocado de festa, ele gosta de festa. Nós não vamos festejar lá, mas festas saudáveis, lógico, não esses feriados que o diabo, né, inventou aí. Tem até agora o feriado do coronavírus, né? Mas o mundo é maligno. Eu não digo mais nada não. Eu guardo a minha alma. O mundo é maligno, não adianta você lutar. Tem que orar a Deus e Deus manter a alma da gente e interceder pelos outros. É Deus que faz as coisas. E já botaram aí, porque é o dia 16 de março, o dia da luta contra o coronavírus, né? Ficou um feriado. É gente querendo aparecer de todo jeito, né? Tá de bom moço, ficar preocupado com o povo. Presta atenção, sem brincadeira na hora do culto. Tá ouvindo, Ademir Flávio? Presta atenção no que da palavra, para depois estar aí. Porque fostes comprado com preço, bom preço, né? Com preço grande, preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, se vestir corretamente, usar os membros corretamente, né? Do seu corpo, os pés, as mãos, os olhos, cabeça, o corpo inteiro, né? Os membros mais desonrosos, né? Os órgãos genitais, usar da maneira correta, não expor, porque não pertence a você, pertence a Jesus. E lá, né, no céu, né, nós vamos ter um corpo modificado, né? Não vai necessitar mais dos membros sexuais, né? Não vai mais precisar dos membros sexuais. Jesus disse: serão igual aos anjos. Então tem que cuidar corretamente, não desejar nada, não olhar e fugir mesmo, né? Fugir dessas coisas. Amém? E o Senhor me deu um sonho, né? E o povo, eu passei ontem ali, vi uma igreja até cheia de gente, e o povo. Aí eu perguntei: Senhor, por que essas igrejas aí cheias de gente? Aí o Senhor me deu um sonho. Eu estava numa igreja grande, muito grande, cheia de gente. Aí, muita gente mesmo. Eu ia pregar, a pessoa deixava eu pregar.
Aí quando eu começava a pregar, o povo começava a se mexer, querendo sair. Aí eu falava assim: vamos abrir uma campanha terça-feira para buscar prosperidade. Aí quando eu dizia isso, o povo tudo se alegrava, né? O povo tudo. Aí eu dizia prosperidade, aí para usar espiritual, aí o povo tudo ia embora. Aí o povo tudo ia embora. Tão engraçado, ó, as coisas do Senhor, né? O Senhor me respondendo por que aquela igreja estava cheia. Eu perguntei, passei de moto, vi a igreja cheia. A igreja cheia, dia de hoje, ontem, sexta-feira. Isso era 7 horas que eu vim, né? 7, 8 horas, né? Que eu vim ontem. 7 trabalho, disse, uma igreja uma das cheia. Aí ele me deu um sonho. Eu estava na igreja grande mesmo, muito grande, muito maior. Aí quando eu falava prosperidade, o povo tudo se gostava, né? Aí eles pensavam que era prosperidade financeira. E quando eu falava prosperidade espiritual, o povo tudo ia embora. Tudo ia embora na mesma hora. Prosperidade espiritual. Eu vi um bocado de gente. Rapaz, que um bocado de gente. Aí uma pessoa me dava para me pregar. Eu disse, eu vou segurar esse povo aqui para terça-feira, para vir menos na metade para cá, fazer a campanha. Se eu vou fazer uma campanha que eles gostam, esse negócio de campanha, eles gostam, vão vir. Pelo menos na metade desse povo. Acho que era, sei lá, umas 2.000 pessoas, sei não, muita, 1.000. Porque aí pelo menos vir na metade já é alguma coisa. Aí, vou abrir a campanha, o povo já se animava. Aí quando eu falava de prosperidade, ele se animava mais ainda. Aí eu, espiritual, porque é necessário. Aí quando eu olhava, o povo já estava tudo embora já. Oh, glória, né? Quando eu falava, o povo já estava tudo indo embora. Aí uma pessoa dizia assim, calma pessoal, calma. Eu vi uma pessoa dizendo, acho que era a mulher, dizendo, calma pessoal, vamos deixar terminar. O povo nem deixou terminar o culto. A palavra já tudo se espalharam já. O Senhor me deu esse sonho, né? É complicado. O povo é complicado, ou seja, o povo quer isso aí, né? O povo quer isso aí, quer procurar um pastor ou obreiro, sei lá quem for, que iluda elas, né? Que fica iludindo, dizendo que elas vão conseguir, sem obedecer a Deus. Elas querem isso, que alguém iluda elas, quer procurar alguém para enganar elas, dizendo que elas vão conseguir o que elas querem, sem elas obedecer. Elas querem isso. Elas querem que o filho se converta, quer ganhar dinheiro, quer ficar famosa, pregar nos 4 cantos do mundo, quer fazer tudo de quanto, ficar saudável, sem obedecer a Deus. Elas querem fazer isso. Porque o Senhor diz que aquele que ama a santidade, a santificação está amando a Deus. Amar é desejar ardentemente. Não consegue viver sem aquilo. Luta para aquilo, busca. Isso é amar. Está buscando, né? É um desejo, né? Desejo grande. Não se contenta do que tem. Está sempre querendo mais. Quando a pessoa sempre está querendo mais e mais, saber como deve se santificar e fazendo, querendo saber e fazendo, ela está amando ao Espírito Santo, a Deus. Quando ela luta contra isso aí, ela está odiando a inimiga de Deus, porque Ele é santo. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Santo de Israel, o Todo-Poderoso de Israel, Jesus de Nazaré. Diga obrigado, meu Senhor, por o mês de julho, né? Eu estava o Espírito Santo me lembrando, né?
a gente passou o ano aqui, a virada do ano, né? Orando, pedindo a misericórdia dele. E ele disse, né, que todo aquele que estivesse amando ele mesmo ali, coisando, ele ia cuidar. E ninguém nem sabia que ia vir o coronavírus, né? Mas ele já sabia, já há muitos anos antes. No mínimo 2 anos antes, ele já tinha determinado, que ele me mostrou em sonho, a mim e outras pessoas também. Talvez até mais, estou dando no mínimo 2 anos, porque há 2 anos foi que ele me falou, né? Mas lógico, a mente de Deus é. Então a gente nem sabia e ele nos protegeu. Por isso que é bom servir a Deus. Você não sabe o que vem pela frente. Ele sabe. E se você estiver servindo, obedecendo, ele vai te livrar. Ninguém nem sabia que em março ia ver esse coronavírus, que ia dar esse rebuliço todinho mundial, né? Eu tinha falado no sonho, mas ninguém sabia, né? Ele tinha me falado 2 vezes as pessoas doentes nos hospitais onde a gente ia. A doença, até eu falei, né? Vamos falar em 2018 ou 2019. Ele me arrebatou em sonho, me levou e eu vi. Até algumas pessoas conhecidas. Pois é, então o Deus só tem falado, né? Deus sabe das coisas muito antecipadamente, que Ele mesmo, né? Umas ele manda pela desobediência, outros a pessoa parar, né? De desobedecer, Ele para também, né? Deus. Outros já manda do juízo mesmo, que é para mandar mesmo pro inferno mesmo, acabou, porque já chegou a hora, já teve o tempo para a pessoa se arrepender. Não se arrependeu, já era. E outro juízo vem, a pessoa se arrepende, é salva. Outro se arrepende, fica vivo, é assim, como já explicado. Mas importante estar em obediência e na casa de Deus, porque Ele é misericordioso, não porque a gente faça algo para merecer, mas que Ele é piedoso e nos livra. Então aprendam isso a todo mês. Larga esse negócio desses feriados. Tudo enquanto feriado a pessoa quer fazer. Larga de estar na igreja para estar no feriado. Está se prostituindo, né? Está traindo ao Senhor, no lugar de estar na casa do Senhor, está em outro canto. Troca o Senhor.